nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. É com uma imensa alegria que nós voltamos ao seu lar através do programa O Caminho da Vida. E como sempre fazemos já no início do programa, nós pedimos a você, ligue para alguém, para um amigo, para um parente, e peça para sintonizar nesse canal de televisão, para que ele também possa acompanhar o programa, tanto o momento da pregação, como também o momento do nosso bate-papo a respeito do que será pregado hoje. Quem nos traz a mensagem é o pastor Vanderlei Campaner, sobre o tema Fé que nos leva a ter atitudes. Esse nosso programa você pode vê-lo também no nosso site, programa caminhodavida.blogspot.com. Neste site, além deste programa que possivelmente já esteja indo ao ar junto com o programa da televisão, há outros programas que você também pode acessar, pode também entrar em contato conosco, pode nos dar sugestões, palpites a respeito do programa. Use também o nosso e-mail, é o caminhodavida.ipb@hotmail.com. Nós estamos antenados, estamos na internet, estamos na televisão e não queremos somente passar a mensagem, mas queremos também receber de você. No Orkut, a nossa comunidade é o programa O Caminho da Vida. Visite-nos, deixe ali o seu depoimento. Nós queremos sempre ter contato próximo com aqueles que assistem ao nosso programa, divulgam, oram e falam a respeito do mesmo. Muito obrigado mais uma vez a todos os nossos patrocinadores. Durante os intervalos, os seus comerciais vão ao ar, e o nosso pedido é que os nossos telespectadores estejam dando preferência aos nossos patrocinadores. Eles investem não somente com o dinheiro, eles investem nos dando o seu apoio, a sua amizade, e como eles também creem em Deus, eles também têm orado por este programa. Nós temos um serviço pelo telefone, que é o Disque Paz, 3025 3333. Este número está à disposição, você pode ligar e ouvir mensagens, cada dia uma mensagem nova. Muitas pessoas têm entrado em contato, têm conversado conosco e dado testemunho de como essas mensagens têm feito um bom resultado em suas vidas. Às vezes, num momento de tristeza, às vezes num momento de ansiedade, algumas pessoas têm encontrado ali alento para as suas vidas. Não substitui a Bíblia, né? Você deve ir para a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, mas é um recurso a mais para você ter um elevo no seu coração. Aguardem um instantinho, vejam os nossos comerciais e logo depois o pastor Vanderlei vai nos trazer a mensagem Fé que nos leva a ter atitudes. Fique conosco. Veste sempre o melhor. Vitor Mancini. Todo homem elegante sabe onde vestir-se bem. Vitor Mancini. Todo homem elegante tem. A mais completa da cidade. Livraria Evangélica de Maringá, bem mais conforto, variedade,
Livraria Evangélica de Maringá. Bíblia, CDs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar, tudo melhor pra você. Presentes que tocam o coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra lâmpada para os meus pés. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder entrar na sua casa com a palavra de Deus. E nós vamos meditar num texto da palavra de Deus que se encontra em Lucas, no capítulo 5, no verso 17 a 26. A palavra de Deus diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achava-se ali assentados fariseus, mestre da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram num leito, por entre os ladrilhos, para diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecia deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, dizia: Hoje vimos prodígios. Amém. Nós temos no Brasil muitas crendices. Muitas pessoas acreditam em muitas coisas. Mas nesse texto nós vemos a fé que nos leva a atitudes. A fé centralizada na pessoa certa que nos leva a atitudes certas. Nós não precisamos de ter uma grande fé. Precisamos ter atitudes com a fé que nós temos. A semente precisa ser semeada. Uma semente de mostarda tem cerca de 2 milímetros de diâmetro. Se transforma em uma árvore frondosa com mais de 3 metros de altura. Quando exercitamos a fé, ela tende a crescer. A fé precisa ter atitudes. Existe uma palavra em italiano que é muito forte. É a palavra coma paneiro, que significa comer do mesmo pão. Daí que vem a palavra companheiro, que quer dizer ter a mesma ideia, os mesmos sonhos, os mesmos ideais. Estes 4 homens que nós acabamos aqui de ler nesse texto, que levaram o paralítico até Jesus, tinham um sonho. Eles tinham um sonho em comum. Eles queriam ver aquele homem curado.
eram companheiros. Este homem paralítico tinha esses amigos que eram companheiros deles. E estes amigos, de alguma forma, ficaram sabendo que Jesus estava em Cafarnaum e os levaram até Jesus. Estes homens que levaram este paralítico a Jesus têm algumas lições a nos ensinar. E a primeira delas é a seguinte: uma fé que mostra atitude se esforça para ajudar o próximo. Vou repetir. Uma fé que tem atitude se esforça para ajudar o próximo. Esses 4 homens não mediram nenhum esforço para levar este paralítico até Jesus. Jesus, de qualquer maneira, ia fazer a obra na vida desse paralítico, na vida deste homem. Mas alguém teria que ter a disposição de levar este homem até onde Jesus estava. Entendemos que este homem não tem poder para curar. Ou nós entendemos que o homem não tem poder para curar. Mas o homem pode ajudar outros homens a irem a Jesus para serem curados. Ou seja, para você entender bem, os homens em si só não têm poder para curar ninguém. Eu, outros pastores que aqui estão, nós não temos poder para curar ninguém. Mas nós temos poder para levar alguém a Jesus para ser curado. O autor do Evangelho de Lucas fala deste homem deficiente, sem expectativa, extremamente miserável, barrado por pernas atrofiadas, mãos mirradas e corpo enrijecido. Esse coxo precisava de pessoas para ajudá-lo. Para ajudá-lo até mesmo a exercitar a sua fé. Talvez você sabe de alguém que está precisando de exercer a sua fé, mas para exercitar a sua fé precisa de ajuda. A fé, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estes homens levaram o paralítico no lugar certo. Quando alguém estiver precisando da sua ajuda, leve-o no lugar certo. Leve-o aos pés de Jesus. Leve-o até Jesus, porque Jesus tem poder para transformar as pessoas, para mudar a vida das pessoas, para curar as pessoas. Há muitas pessoas levando outros nos lugares errados. Eles também tiveram a atitude certa. Não só levaram no lugar certo, mas tiveram a atitude certa. Eles não se vangloriaram do que fizeram. Saíram de cena. Assim que eles levaram o paralítico até Jesus, eles saíram de cena. Não apareceram mais. Eles poderiam se vangloriar e dizer: nós que trouxemos este paralítico até aqui. A glória é nossa. Mas não fizeram isso. Tiveram a atitude certa. E deixaram o paralítico aos pés de Jesus, para que Jesus tratasse com o paralítico. Em segundo lugar, a fé nos leva a vencer obstáculos. Havia uma multidão de curiosos, críticos e necessitados fechando as portas, e era um obstáculo para aqueles homens entrar. E há muitos obstáculos no caminho dos milagres. E os obstáculos no caminho dos milagres existem para nos desanimar algumas vezes, ou nos fazer desistir. Mas também os obstáculos no caminho dos milagres existem também para nos fazer perseverar. Todos nós temos obstáculos em nossas vidas, mas precisamos vencer os obstáculos. Pensa comigo. Quais eram os obstáculos que estes homens enfrentaram, que esses homens encontraram? Se eles fossem desistir, não teriam visto a ação de Deus na vida daqueles paralíticos. Os obstáculos da multidão, do esforço físico que eles tinham que fazer, eles não desistiram antes do tempo. Eles poderiam ter chegado e dito: olha quanta gente, nós não temos como passar, o negócio é desistir, vamos levar este paralítico
de volta. Conta-se uma história que um homem cavava uma mina. Por muitos anos ele cavou aquela mina para encontrar ouro. Mas o ouro não veio. E um dia ele se cansou. Depois de cavar 400 metros, ele bateu a sua picareta no chão, cavou a sua picareta no chão e disse: eu vou desistir. E disse que ele deixou a picareta ali e foi embora. Alguns anos mais tarde, alguém comprou aquela mina e a primeira coisa que ele viu foi aquela picareta enfiada no chão. E ele tentou retirar aquela picareta. Quando ele conseguiu retirar aquela picareta do chão, veio um pedaço de ouro grudado naquela picareta. O que nos ensina essa ilustração? Que aquele homem desistiu no momento que ele ia achar ouro. Muitas pessoas desistem no primeiro obstáculo. E daí não desfruta daquilo que gostaria tanto de encontrar. Aquele homem gostaria tanto de encontrar ouro, mas desistiu no momento que ia encontrá-lo. Em terceiro lugar, a fé sempre encontra uma saída para os obstáculos. A porta de entrada estava fechada pela multidão. Provavelmente as janelas também estavam fechadas. Mas Deus iluminou a mente de um daqueles homens para entrar pelo telhado. Alguém teve esta ideia brilhante. A fé abre portas onde não tem portas abertas. Tudo parecia estar fechado. Mas Deus, na sua infinita graça, queria ver a perseverança daqueles homens. Há um texto lá em Apocalipse que diz assim: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Apocalipse 3:8. Diante de ti eu coloquei uma porta aberta. Deus sempre tem uma porta aberta, ou um lugar aberto, para aqueles obstáculos que estão à nossa frente. Mas Deus tem um caminho diferente muitas vezes. Eles acharam que eles iam entrar pela porta, mas eles entraram pelo telhado. Nem sempre o caminho que Deus tem para nós é o caminho que nós achamos que nós devemos entrar. Deus supre as nossas necessidades, às vezes diferente daquilo que nós estamos pensando que Deus vai suprir. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso está em Isaías 55:8. Então os caminhos de Deus muitas vezes são diferentes dos nossos caminhos. Às vezes nós achamos que o milagre precisa acontecer do jeito que nós queremos, ou na denominação tal, ou na igreja tal, mas Deus muitas vezes faz diferente daquilo que nós queremos. O que nós precisamos é exercitar a nossa fé. Em quarto e último lugar, a fé leva as pessoas à salvação. Jesus disse àquele homem: estão perdoados os seus pecados. Os fariseus disseram: quem pode perdoar pecados? Apenas Deus. Mas nós temos que entender que esse texto nos mostra, e outros textos da palavra de Deus também nos mostram, que Jesus é Deus. E se Jesus é Deus, Ele tem autoridade não só para curar, mas Ele tem autoridade também para perdoar os teus pecados. Porque Jesus, Ele não é um ser criado por Deus, e nem uma energia como muitos dizem, e nem uma força. A Bíblia diz que Jesus é Deus. Ele é digno de adoração como Deus. Ele é coeterno, coigual ao Pai. Nós não podemos duvidar em hipótese alguma da divindade de Jesus. Só Deus pode perdoar pecado. Jesus perdoa pecado. Então Jesus é Deus. Por isso Ele tem autoridade, não só sobre a natureza, não só sobre as enfermidades. Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Ele é o nosso único mediador
e nós sabemos que Ele tem esta autoridade. Há um texto na palavra de Deus que diz, e sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Ele é o verdadeiro Deus. A fé não apenas pode levar as pessoas a serem restauradas fisicamente, mas também espiritualmente. O peso maior que o ser humano carrega não são as enfermidades físicas, e sim o pecado que o leva a ser escravo, que o leva a ser amarrado, que o leva à prisão. A raiz de muitos males tem a ver com o pecado, e Jesus sabia disso. Talvez o motivo pela qual a Bíblia não é clara, este homem está aleijado, coxo em cima de uma cama, talvez seja o pecado. O pecado aprisiona e faz o homem e tira os seus movimentos espirituais. Deus pode te curar não só fisicamente, mas talvez você precise de uma cura espiritual. Talvez você precisa de perdão dos seus pecados. Quando nós vivemos na prática do pecado, estamos tão aleijados quanto este paralítico desse texto. Então, para aliviar a sua carga, você precisa ir a Jesus, confessar a Ele os seus pecados e ser curado do peso que te prende. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se você já tem certeza da sua salvação, se você já entregou a sua vida a Jesus, então agora é hora de você levar outros a Jesus. Através da sua fé, você pode levar alguém que está precisando até os pés de Jesus. Você pode fazer isso. Se você não aceitou Jesus como seu Salvador, Senhor da sua vida e sente o peso do pecado sobre os teus ombros, você pode ir até Jesus e ser perdoado e ser restaurado. Mas se você já tem esta alegria da salvação, procure aqueles que não têm, aqueles que estão precisando, e dê um jeito. Nem que há obstáculo, nem que há dificuldade, você pode chegar com esta pessoa até os pés de Jesus, para que essa pessoa seja restaurada. Jesus tem a resposta, não só para a sua paralisia física, mas Jesus tem a resposta para a sua paralisia espiritual. Jesus tem a resposta para a sua vida futura, que você possa encontrá-lo e ser restaurado por Ele. Que Deus abençoe a sua vida e que este milagre da restauração aconteça em sua vida. Em nome de Jesus. Amém. DigiX Comércio, assistência técnica e locação de impressoras, copiadoras e multifuncionais a laser. Temos todas as maiores e melhores marcas mundiais para a sua empresa ou para a sua igreja. A DigiX fica na Avenida Cerro Azul, 572, Loja 11, em Maringá, e em Londrina, Avenida Tiradentes, 920. DigiX, a solução para a sua impressão. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para a sua imaginação. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá.
Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Voltamos e queremos agora conversar um pouco a respeito da mensagem que o pastor Vanderlei acabou de nos apresentar. Pastor Alessandro e pastor Ricardo já não estiveram no programa passado, nem nesse programa, voltarão no próximo. E está aqui nos visitando, já pela segunda vez, o pastor Paulo de Tarso. Uma honra, uma alegria muito grande contar com ele aqui. Você pode acessar o blog dos nossos irmãos pastores. O pastor Alessandro tem o Rumo ao Alvo, reverendoalessandro.blogspot.com. O pastor Luiz Henrique tem o blog salvopelacruz.blogspot.com. E o blog Entre Amigos é do pastor José Ricardo, é o pastorjosericardo.blogspot.com. Acesse e acompanhe aí, seja um dos seguidores desses blogs. Nós queremos entrar já na mensagem, conversando aí com o pastor Vanderlei. Pastor, no episódio que foi lido, Jesus agiu em função da fé dos amigos daquele homem, o texto diz, agiu em função da fé deles. Mas em função da fé daqueles homens ou da fé do paralítico, é possível alguém receber uma bênção em função da fé de outra pessoa? Eu acredito que é possível. Nós vemos muito isso na Bíblia. E claro que aqui, nesse episódio, especificamente, houve uma parceria, claro. Esses homens que o levaram acreditavam que Jesus podia curá-lo. Ele também acreditava, havia uma parceria. Mas é possível sim, pastor, receber alguma bênção através da fé do outro. Quando nós oramos por alguém, nós estamos exercitando fé, né? Então, eu creio que é possível. O texto bíblico nos diz que nós precisamos orar uns pelos outros, diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. E depois diz, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então ela coloca assim, a Bíblia coloca sobre as minhas costas a responsabilidade de abençoar a vida dos meus irmãos, sobre as costas de cada um de nós a responsabilidade de abençoar através da minha fé e das mãos de Deus a vida dos meus irmãos. Mas para experimentar as bênçãos de Deus, agora para geral, para experimentar as bênçãos de Deus, basta somente o homem declarar a sua fé, confessar a sua fé? Eu gostaria de discorrer sobre esse aspecto, pastor Eliseu. A fé tem duas vias aí, interessante. A gente tem que pensar em termos da fé, quanto fé para alcançar algum favor de Deus, algum milagre, né? E nós alcançamos. E temos também a fé exclusiva para a salvação, uma fé específica para a salvação, que é a fé salvífica, né? Declarar também, por exemplo, se basta o homem declarar que possui a fé, também tem um aspecto que foi ministrado aqui muito bem pelo pastor Vanderlei, que é a questão da que a fé precisa ser evidenciada por ações, por práticas. Não adianta eu declarar que tenho fé, porque o que vai demonstrar que a fé está evidente em mim é a capacidade que eu tenho de agir em função dessa fé. A fé é uma palavra pequena, das menores, 2 letras apenas, mas que tem um poder extraordinário que não dá para mensurar, né? Então nós temos que verificar aqui no meu conceito, eu penso que o homem tem que ver que tipo de fé é que, aliás, se fizermos uma enquete por aí, você vai ver que as pessoas vão declarar que tem fé. Fé no quê? Convergida para quê? Né? Que tipo de fé é essa, não é verdade? E é a fé realmente que evidencia-se na ação, é a fé para a salvação, ou é a fé pura e simplesmente para receber alguma graça? Muitas vezes, aliás, é traduzido isso numa das músicas que anda por aí, né? Precisa ter fé, mas fé em quê? Direcionar essa fé para onde? Nós estamos falando aqui na fé no próprio Senhor Deus, na ação dele. Eu falei no começo da mensagem que aqueles homens levaram o homem paralítico no lugar certo. Isso. Então a fé genuína, ela leva as pessoas para o lugar certo. Ela aponta um caminho correto, aponta né? O caminho. Eu gosto do texto do capítulo 8 de Mateus, porque aparece essa questão que o pastor Paulo colocou, de a fé mover
você em direção àquilo que é correto. O texto do capítulo 8 aparece uma cura do criado do centurião, a partir do versículo 5. Jesus fala para ele: eu vou na sua casa, eu vou curar o seu servo. E o centurião fala: não precisa, eu creio no Senhor, se o Senhor falar uma palavra, meu servo será curado. E logo em seguida, logo depois, 2 ou 3 histórias à frente, no próprio capítulo 8, versículo 28 em diante, nós vemos um endemoniado chegando diante de Jesus, e esse endemoniado, ele sabe quem Jesus é, ele crê em Jesus, mas a fé daquele endemoniado não o leva a se sujeitar a Jesus. E apesar então dele ter fé, eu tenho a certeza, a convicção de que eu não encontrarei demônios, no caso não o endemoniado, mas o demônio, eu não encontrarei Satanás, por exemplo, no céu. Apesar dele saber quem é Jesus, dele crer em Jesus, não é uma fé que o leva aos pés de Cristo, e não é uma fé que o leva a transformar. Por isso, essa fé dele é incapaz de salvar. Porque muitas vezes a questão da fé pode ser mal interpretada. A pessoa pode querer usar a fé somente para benefício próprio. Pastor Paulo de Tarso, não ocorre o perigo da pessoa encarar a fé para alcançar, satisfazer desejos egoístas, mesquinhos, buscar somente para si? Via de regra é o que nós estamos observando ultimamente, né? As pessoas buscam, lotam as igrejas por aí com interesses egoístas mesmo, visando o seu próprio bem-estar. Mas nós observamos no texto que foi ministrado pelo pastor Vanderlei que a fé aqui, ela foi, na verdade, utilizada com o propósito de auxiliar a outro. E, então a fé, ela nos chama a uma responsabilidade de serviço, de um serviço ao nosso próximo. Então, o risco existe, evidentemente, pastor Eliseu, de as pessoas buscarem alcançar aí os seus próprios interesses, tanto egoístas quanto mesquinhos. Mas nós temos que olhar como olhando para o serviço que a fé requer de nós. Então, nesse sentido, pastor Luiz Henrique, porque muita gente não consegue, às vezes, obter um favor de Cristo naquilo que necessita. Eu gosto, nesse caso, de olhar para 2 textos. O primeiro deles é Tiago, capítulo 4. Se nós dermos uma olhada no que diz lá. Tiago 4, versículo 3. Aparece lá o autor. Bom, eu não estou achando aqui, mas tudo bem. Ele está aqui. Tiago está na minha Bíblia. E diz lá: vocês pedem e nada têm. Pronto. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, esse é um dos motivos pelo qual nós não recebemos aquilo que pedimos. E o texto predileto da minha esposa, Salmo 37, versículo 4. Por sinal, Elaine, beijinho para você, amo você, minha querida. E o texto que você tanto gosta, esse aqui: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Todo mundo gosta muito dessa parte que diz: Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas nós não buscamos entender ao certo o que é agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor significa: sinta prazer nele, naquilo que Ele quer. Aprenda a gostar das coisas que Deus gosta. Goste das vontades de Deus sendo exercitadas na sua vida. A partir disso, a partir desse momento, Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, quando vem essa pergunta: por que é que tanta gente pede, mas não recebe? A pergunta é porque a resposta é: quando nós estamos pedindo, nós pedimos da forma errada e pedimos para as finalidades erradas. Nós pedimos sem saber exatamente o que Deus quer e pedimos olhando simplesmente para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. E eu acredito também, pastor, que Deus conhece o nosso coração. E Deus vê o sofrimento humano. Há pessoas que chegam a Deus e não recebem por situações, satisfação egoístas, né? Porque, por exemplo, a pessoa diz assim: Senhor, eu quero um carro. Mas quer um carro para quê? Mas eu tenho fé que eu vou receber um carro mais novo. A pessoa já tem um carro bom e quer um carro mais novo, mas por que eu não recebi? Porque o desejo é egoísta. Não é uma questão de sofrimento, não é uma questão de envolvimento de salvação. É simplesmente ele porque já tem o carro que transporta ele para cima para baixo. Não, simplesmente para mostrar para os outros que, né? Mas eu vi uma pessoa dizer para mim uma vez, eu achei aquilo um absurdo: eu orei e Deus me deu uma cama de ouro. Eu falei: mas para que é cama de ouro? Tem tanta gente necessitada, tanta gente pobre. Pai, vende a cama de ouro, transforma para... Hoje eu durmo numa cama de ouro, toda banhada a ouro, mas para que eu quero uma cama disso? É desejo egoísta. Né? Um desejo supérfluo, totalmente. Supérfluo. Né? Então, Deus não vai... Agora, claro que ela conseguiu a cama de ouro porque ela comprou, mas... Tiago, capítulo 4, responde isso muito bem. Em Mateus, capítulo 17, versículo 20, Jesus diz que se a fé é do tamanho de um grão de mostarda,
ela tem força bastante para mover uma montanha. Mas Jesus não está dizendo que nós devemos usar a fé para ficar transportando montanha de um lado para o outro. O que ele quis dizer ali é a força da fé, que nada é impossível para aquele que crê. Aguarde um instantinho, veja os nossos comerciais, veiculando aí o trabalho daqueles que nos incentivam, que investem no programa, e volte para o nosso bate-papo logo a seguir. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei você dessa entrada aqui para Olha, dia. Infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. Estamos de volta, nos acompanhe nesse nosso bate-papo. Antes nós vamos para o momento cultural. Esses dias nós divulgamos este livro, Quando Filhos Bons Fazem Escolhas Ruins, da Elyse Fitzpatrick e Jim Newheiser, é da CPAD. E algumas pessoas pediram que novamente o título fosse divulgado aqui. Ele está à disposição ali na livraria evangélica, você tem tantas opções ali na livraria evangélica. Tem a promoção da Bíblia que o pastor Luiz Henrique falou no programa passado, tem os livros bons para serem usados, e esse livro fala do relacionamento entre pais e filhos, principalmente aqueles filhos que já atingem uma certa idade e querem fazer e fazem certas escolhas, apesar de terem recebido boas instruções, a instrução da palavra de Deus. Experiências próprias dos autores que trazem um momento assim de desafio, de choro, de quebrantamento, mas colocam uma expectativa muito boa para aqueles que resolvem reagir. Voltando aqui ao nosso programa, pastor Vanderlei, pregador de hoje, Deus precisa mesmo da fé do ser humano para agir? Nós aprendemos na sua palavra que ele é soberano, pode todas as coisas. Em sua soberania, ele não pode agir do modo que ele quer, independentemente daquilo que o homem possa fazer? Eu acredito que Deus pode agir do jeito que ele quiser, porque ele, na criação, por exemplo, ele não precisou da fé de ninguém para criar. Ele simplesmente criou. Haja luz, houve luz, mas na sua soberania, Deus também nos deixou alguns elementos para nós alcançarmos alguma coisa dele. Por exemplo, a oração. Na soberania de Deus, ele resolveu que a oração é para nós termos comunhão com ele. Ele poderia ter comunhão conosco sem precisar de oração. Na sua soberania, ele resolve que atitudes de fé nos levaria a alcançar algumas coisas, né? Então, e ele mesmo é o provedor dessa fé. Isso que é maravilhoso. Ele nos provê a fé para a salvação. Filipenses 2,13 diz que é ele que efetua em nós o querer. Tanto querer como realizar. Então, esses homens, quando saíram lá para levar o paralítico, já era até um mover de Deus. Mas eu acredito que Deus age através das nossas atitudes de fé. Pastor Luiz Henrique, falando nessa questão da fé, a gente muitas vezes olha muito para o debate em cima do que a fé pode fazer para nós.
mas agora seria no sentido de entender nas suas palavras o que a fé pode fazer conosco. Eu gosto muito de um texto de Abacuque, Abacuque capítulo 2, versículo 4. Mais para frente, esse texto é citado em Hebreus 10, 38 e é citado em Romanos 1, 17, que diz, no final do versículo 4 de Abacuque 2, diz: o justo viverá pela sua fé. Isso mostra que a fé produz vida. É através da fé que nós conseguimos chegar até a vida. Inclusive há um outro texto de João capítulo 3, versículo 36, que fala exatamente acerca disso. Ele coloca a questão da vida através da fé e da ausência de fé que impossibilita de termos vida. João 3, 36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, a fé pode nos trazer muitos benefícios. A fé pode fazer com que eu, através da minha oração de fé, experimente a cura dentro da minha casa, a cura de uma doença física. Pode ser que através da fé eu experimente um relacionamento mais agradável com o meu cônjuge, ou com meus filhos, ou com meus pais. Isso é possível. Mas nada disso se compara à vida que pode ser conseguida para nós mediante a fé. Como diz o texto, o justo viverá por fé. Como diz João 3,36, só quem crê, quem tem fé no Filho, tem a vida eterna. Quem não tem fé no Filho, não tem a vida eterna. Então, quando nós vemos os ditos populares que todo caminho leva a Deus, ou então que todos são filhos de Deus, isso não é verdade. Nós precisamos entender que só a partir da fé é que eu me torno filho de Deus. Só a partir da fé é que eu sei que eu estou andando em um caminho que conduz a Deus. Se eu estou num caminho sem fé, ou com fé em qualquer outra... É a fé na direção certa. Ou a fé na direção... Se eu tiver com a fé na direção errada, ou se eu estiver sem fé nesse caminho, eu não estou indo na direção de Deus, com certeza. Nós vemos hoje que a questão da fé tem sido cada vez mais comercializada, professor Paulo de Tarso. Não corremos o perigo da fé transformar o ser humano num ídolo, num ícone, seja no sentido da divulgação, fulano tem fé, a oração dele é poderosa e tal, ou a pessoa ter experimentado uma bênção por exercitar a sua fé e ser vista como um ícone? É interessante essa pergunta, porque desde que o homem é ser humano, né, e faz parte da natureza do ser humano, o desejo por ser espetacular, ser extraordinário, se tornar um ícone, se tornar uma celebridade. Isso também atinge o homem moderno, principalmente o homem moderno, né? De ser divinizado, de ser alguém assim quase que inatingível. E não só no aspecto, por exemplo, da mídia de um modo geral, mas até no aspecto espiritual, nós percebemos que muitas pessoas, muitos homens e mulheres têm ostentado uma posição, colocaria privilegiada aqui, como especial, né, privilegiada, de pessoas reconhecidas por conta do exercício da fé, né? Então eles acabam se autodenominando, se promovendo às custas da fé. Nós vemos muito isso, cartazes, faixas, propagandas, onde diz o homem, né, de Deus, o homem da fé vai estar orando, como se realmente apenas Deus ouvisse aquele tipo de oração. É um grave erro, né? Porque a fé não tem esse objetivo de nos transformar em ícones, em celebridades. Porque a fé, na verdade, ela é um elemento necessário a nós. Mas a fé, ela, como já foi dito aqui bastante, ela é canalizada e convergida para uma única pessoa que é capaz de nos dar a resposta. E é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele. Então é Ele que é digno de ser adorado. Eu não. E ninguém pode substituir a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. A reforma do século XVI veio resgatar essa figura do sacerdócio universal do crente. Quer dizer, é lógico, nós temos pessoas que intercedem, temos um ministério de intercessão, temos pessoas que... Nós devemos orar uns pelos outros, mas o que o pastor está dizendo aqui, é o pensamento do programa também, é que você deve exercitar a sua fé e não confiar somente na fé de algumas pessoas, achando que essas pessoas são privilegiadas. Essa reforma, por sinal, fez aniversário agora, algumas semanas atrás. Comemoramos agora, em 31 de outubro, 493 anos. Exatamente. E é importante percebermos que uma das coisas que foi duramente combatida foi o fato de pessoas, seres humanos comuns, isso mesmo como o pastor Eliseu e o Paulo de Tarso falaram, pessoas se colocarem como sendo mediadores, se colocarem no lugar de Cristo, como se eles
fossem aqueles capazes de conduzir, eles fossem o caminho de conduzir alguém para o próprio Deus. E esse alerta não é para o crente que nós estamos dando aqui, para a ovelha simplesmente. É um alerta especificamente para os pastores, para os líderes. Nós precisamos tomar cuidado, enquanto líderes, precisamos tomar cuidado para não deixar essa soberba tomar conta do nosso coração. E a fé que já se desvia de Jesus para o indivíduo. Também, né? também. É isso que acontece. A gente está caminhando para o final. Para geral, quais são os obstáculos hoje que nós enfrentamos para exercitarmos a nossa fé? De cara, a Bíblia já fala de 3, né? Que é o mundo, o diabo e a nossa própria carne. O nosso eu é terrível, né? Ele prefere buscar os próprios meios nossos, né? Eu vou dar um jeitinho. É igual Sara lá. Deus falou para ela que ela ia dar um filho. Dá uma mão para Deus. Então eu vou dar uma mãozinha para Deus, né? E o meu eu, o meu egoísmo, ele quer fazer a parte de Deus. Então nós temos muitas barreiras para exercitar a nossa fé, mas nós temos que vencer essas barreiras e confiar no Senhor. Né? Então, eu vejo uma dificuldade tremenda também para os nossos dias, porque nós vivemos uma era da pós-modernidade, muitos recursos, tecnologia, recursos na área da medicina, né? Financeiro, o que nos leva muitas vezes a depositarmos nessas coisas, nesses recursos, a nossa confiança, o que se transforma muitas vezes num obstáculo ao exercício da fé. Quando às vezes as pessoas falam, agora é só Deus mesmo, diante de um diagnóstico negativo, ele não está dizendo que ele tem fé, ele está dizendo na verdade o contrário, que ele não tem fé. Que agora, quando ele diz agora é só Deus mesmo, ele está dizendo, não tem jeito, vai morrer. Mas na verdade nós temos que pensar em termos de tendo os recursos às nossas mãos, tecnologia, recursos do avanço da medicina, etc. Mas a fé tem que ser convergida para Jesus, de que Ele pode todas as coisas. Queria fechar minha palavra nesse sentido, citando Lucas 1,37. Porque para o meu Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mesmo que a gente mande para o médico, a gente tem que estar confiando em Deus, né? Ele é ferramenta, né? Instrumento. É uma responsabilidade muito grande. Aquele que às vezes pega uma pessoa que está num problema, ou lutando com doença, o problema na família e tudo mais, e simplesmente dá uma palavra, como se fosse um escape superficial para essa pessoa. É preciso realmente ter comunhão com Deus, crescer na vida espiritual, porque a fé nos leva a enxergarmos a ação de Deus. Eu creio que o resumo está na palavra do pastor Vanderlei. Esse exercício da fé é levar a pessoa para o lugar certo. Não é para uma igreja. A igreja nós encontramos lá a comunhão com Deus e tudo mais, mas não uma determinada igreja. É levá-la aos pés de Cristo Jesus. Essa fé nos leva a exercitarmos, a termos atitudes como o pastor pregou. Então exercite a sua fé em Cristo Jesus. Cresça nessa fé, crendo que não é por mérito seu, mas é por mérito dele. Mas que Deus ama abençoar, galardoar todos aqueles que acreditam realmente que Ele é Deus e que Ele existe. Fique aí, acompanhe a nossa publicidade agora, e logo depois, no encerramento do programa, o pastor Vanderlei vai fazer uma oração. Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde a Reforma Protestante de João Calvino no século XVI, uma história de transformação pela Palavra de Deus. 90 escolas do ensino fundamental à universidade, 8 seminários, mais de 3.000 igrejas no Brasil. Cristãos reformados aprendem e ensinam que a única regra de fé e prática é a Bíblia. Visite uma igreja presbiteriana perto da sua casa. A Paptec atua na área de impressões e plotagens em diversos tipos de materiais, com a qualidade que sua empresa necessita. Venha nos fazer uma visita. Estamos situados na Avenida Cerro Azul, 1822, Sala 3. Fone 3031-3104. Maringá.
Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida através da mensagem, através também do bate-papo que nós tivemos a respeito daquilo que o pastor Vanderlei pregou. Ele vai orar daqui a pouco. Antes disso, eu quero reforçar o nosso convite. Visite-nos em uma das nossas igrejas. Eu estou ali na Igreja Presbiteriana Central de Maringá, na Avenida 15 de Novembro, 1163. Aos domingos, a escola dominical às 9h30 e o culto às 19 horas. Lá no Operário, nós temos a Igreja Presbiteriana da Vila Operária, sob a responsabilidade do nosso amado pastor Gessé. Está localizada na Avenida Paissandu, número 32, e também dominicalmente às 9h30 da manhã, a escola bíblica e o culto às 19 horas. No Jardim Alvorada, pastor Alessandro, que hoje não está conosco, mas ele está à frente do trabalho, e lá a escola bíblica é aos sábados às 19 horas e o culto aos domingos às 19h30, na Alameda Dr. João Paulino Vieira Filho, número 106, no Jardim Alvorada. A quarta igreja está sob a responsabilidade do pastor Luiz Henrique, quarta igreja presbiteriana de Maringá, na rua das Civivirunas 297, a escola bíblica dominical às 9h30 da manhã e culto às 19h30. Em Paissandu, na rua 7 de setembro, 1573, o pastor Vanderlei conduz ali os trabalhos que se concentram no final de semana, na escola bíblica dominical às 9h30 da manhã e culto aos domingos 19h30. E o nosso convidado, pastor Paulo de Tarso, à frente da Igreja Presbiteriana, Congregação Presbiteriana, na rua Guiapó, 23, no centro de Sarandi, a escola bíblica ao sábado às 20 horas e o culto às 19 horas. Deus abençoe a sua vida. Fique agora com uma oração do pastor Vanderlei Campanella. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Pai, nós estamos colocando diante do Senhor aqueles que estão aflitos, estão doentes, aqueles que estão presos, aqueles que estão num leito de hospital, aqueles que estão, ó Deus, com seus casamentos se desfazendo, aqueles que estão desesperados por algum motivo. Senhor, que Tu agora possa colocar no coração destas pessoas fé para confiar no Senhor, para crer na pessoa certa que é o Senhor Jesus. E que os obstáculos da vida não impeçam estas pessoas de chegarem até o Senhor. Aqueles que estão drogados, Senhor. Aquele jovem que está viciado em crack, na qual a família está desesperada. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, salva estas pessoas. Liberta, Senhor, estas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus. Que eles possam encontrar no Senhor resposta para as suas vidas aflitas, Pai. E nos ajude também a exercer a nossa fé de uma maneira, Senhor, a ajudar os outros, a socorrer os outros, a levar os outros até os pés do Senhor, porque nós não somos a solução, mas nós temos a solução, que é o Senhor Jesus. E cremos que o Senhor tem palavras de vida eterna e palavras de mudanças ao coração do ser humano. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus, ó Deus, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. E o Senhor é um Deus misericordioso. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu